Convido a todos que, por favor, estejam abrindo as nossas Bíblias na segunda carta, na epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4. Bem no final desse capítulo, Paulo faz um desfecho maravilhoso que nós vamos refletir. Louvado seja Deus nessa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, irmão, nesse capítulo de número 4, ele faz esse desfecho maravilhoso. Louvado seja Deus. Onde ele faz uma visão desse mundo terrestre para o mundo celestial. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso. É algo que nos edifica em ouvir essas grandezas, esses tesouros que tem guardado para mim e para vocês na Sagrada Escritura. Louvado seja Deus. Está escrito assim no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, e no versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem contudo se renova, né? O homem se corrompa, louvado seja Deus, o interior contudo se renova, louvado seja Deus. Aí ele segue: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para a cada dia, cada momento que estivermos meditando, transmitindo a Tua palavra, que o Teu Espírito nos auxilie, pois o conhecimento do homem sem o Senhor é inválido. Que o Senhor nos ajude, abrindo o compreendimento da nossa mente e o coração, que é o solo, para pôr em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Amém, irmão? Pode tomar seus assentos, por favor. Louvado seja Deus. Aplauda Ele, pois é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Paulo, irmão, ele traz esse desfecho maravilhoso nesse capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios. Ele, em todo o contexto, a partir do versículo, louvado seja Deus, 8, Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Louvado seja Deus. Às vezes, no decorrer da nossa história, da nossa vida, a gente, como ser humano, pode até se atribular,
Mas há algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos renova, louvado seja Deus, não deixa que essa tribulação que eu porventura venha a passar vire uma angústia, louvado seja Deus, pois a angústia ela desfalece o espírito, ela não pode perdurar na minha vida e na sua vida. Nós podemos passar por tribulações, mas há algo dentro de nós que é o homem interior, que é o homem exterior, né? Que é Cristo, que faz esse trabalho na minha vida e na sua vida. Ele faz uma limpeza para apagar todo o nosso passado, tudo aquilo que porventura alguém possa nos magoar com palavra, com obras, qualquer coisa que possa vir nos atingir, ou até mesmo por uma desfalência nossa, né? Porque Paulo diz que nós às vezes pode sermos perplexos, ou seja, perplexo é aquela pessoa que pode cair, pode ter um vacilo, mas não desanimado. Nós podemos até sermos perplexos, vacilar em algum momento, mas nós não desanimamos, porque aquele que está em nós nos ergue, louvado seja Deus. Então Paulo ele faz esse desfecho desse capítulo 4, louvado seja Deus, iniciando aqui nesse versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova dia após dia, louvado seja Deus. Então eu posso até me atribular, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele não deixa eu se angustiar a ponto de eu ficar sem força de vir cultuar a Deus, ficar sem desfalecer as forças, para que Deus não entre com provisão nas nossas vidas, no trabalho, naquilo que nós possamos porventura necessitar, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, na graça hoje, ele é nosso auxiliar, que é o próprio Deus agindo. Paulo diz nesse capítulo que nós, como um tesouro, como um vaso de barro, guardamos dentro de nós esse precioso tesouro, louvado seja Deus. Nesse capítulo, início do capítulo, Paulo diz que nós somos um vaso precioso, e algo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos preenche todas as nossas necessidades, que eu, que você necessitamos, louvado seja Deus. Um amigo, porventura, aqui na terra, pode até deixar você desanimado, mas esse amigo Espírito Santo, Consolador, louvado seja Deus, em nenhum momento, irmão, ele vai deixar você desanimado, pois ele está para nos auxiliar, louvado seja Deus, nos dá esse auxílio, esse suporte, louvado seja Deus, para que quando nós pensarmos em desfalecer, ele vem com a palavra para nos erguer, louvado seja Deus. É diferente do homem que lança em rosto aquilo que fez por você, mas o próprio Deus, ele é rico em tudo, e a Bíblia diz que ele dá a você e a mim e não lança em rosto, louvado seja Deus. Então em algum momento alguém pode até fazer algo por você e algum dia lançar em seu rosto que fez algo por você, mas esse Deus maravilhoso, esse auxiliador que vai limpando, está limpando nossa vida, que outrora nossa mente era totalmente ao contrário do que hoje nós somos, louvado seja Deus. Quem não se lembra na nossa convenção que a nossa mente não trazia em memória um dia como hoje,
nós está aqui reunidos em o nome de Jesus, louvado seja Deus. E hoje, ao raiar do dia, nas quarta-feiras, no sábado, seja qual for o dia de trabalho, o Espírito já nos lembra, hoje é dia de culto, louvado seja Deus. Então a nossa mente está renovada, louvado seja Deus, está sendo transformada. E esse trabalho, irmão, ele não finda até a eternidade, louvado seja Deus. É dias após dia, uma luta, é uma guerra da carne contra o Espírito, louvado seja Deus. Em alguns momentos nós temos que disciplinar nossa vida, porque a carne, ela desfalece, ela leva nós a desanimar. Hoje eu trabalhei muito, vou para o culto não. Isso, e às vezes deixamos de receber a palavra para nos erguer naquela hora de angústia, louvado seja Deus. Deus, irmão, Ele é Deus que conhece o seu pensamento. A Bíblia diz que Ele conhece nós de um tal detalhe, que sabe cada cabelo que tem na nossa cabeça. Hoje eu estou já com 42 anos, já sou assim meio, o telhado caindo, que nem diz a linguagem nordestina, mas mesmo assim Deus, Ele tem um domínio da minha vida e da sua vida. Ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça e sabe a minha necessidade para prover o que eu necessito, louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da criação do universo, que criou o céu, a terra, criou o homem, soprou em sua narina, enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos em nome dele, louvado seja Deus. Esse é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, louvado seja Deus, que hoje se faz presente na pessoa do Espírito Santo, louvado seja Deus. Ele que nos dá esse suporte, irmão, para que quando o homem exterior porventura possa vir desfalecer, ele entra, o homem exterior pode até se corromper, falhar em alguma coisa, mas o homem interior, contudo, se renova dia após dia, louvado seja Deus. Esse é o trabalho, irmão, desse Deus maravilhoso, que Ele tem para comigo e para com vocês, louvado seja Deus. Fazer pessoas melhores amanhã, melhor do que nós somos hoje, louvado seja Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para ser adoradores, para ser pessoas representantes do reino. E há muito o que nós fazer para ser esse representante aqui na terra, louvado seja Deus. Começando com o nosso testemunho de vida, irmão. É o que mais ganha pessoas para Cristo, é o nosso testemunho de vida, louvado seja Deus. As pessoas, elas nos observam, né? Elas ficam nos olhando de longe, mas ela vê a marca do selo de Cristo na vida do cristão, louvado seja Deus. É uma ação de fé, é uma ação generosa, é uma ação de amor, pois esses atributos que o homem tem hoje, que é do próprio Deus, que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus eterno, louvado seja Deus. Então, essa imagem de Deus transfere para nós, com esse homem interior, nos renovando, que faz nós ser perdoador daquilo que alguém porventura nos atinge, louvado seja Deus, faz nós amar aqueles que nos prejudica, louvado seja Deus, porque Cristo nos amou primeiro, louvado seja Deus. Então, irmão, tudo o princípio da fé cristã parte de Jesus. Paulo diz que nós temos que sermos imitadores de Cristo, assim como Ele é, assim como os heróis da fé, os apóstolos, e hoje
os pastores, evangelista, presbítero, seja quem for, que segmento seja no mundo eclesiástico, seja qual for o seu cargo, Deus, Ele nos capacita para nós sermos essa imagem de Deus, louvado seja Deus, porque Ele é quem nos renova, esse homem interior, que é Ele, que tem essa capacidade de entrar na mente humana, no coração, para fazer essa limpeza do passado e colocar tudo novo, louvado seja Deus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, louvado seja Deus. Irmão, aquele que pensa que não tem mudança para mudar, está necessitando voltar aos primeiros rudimentos do Evangelho, nascer de novo, louvado seja Deus. Pois nós, todos os dias, precisamos desse trabalho do Espírito Santo, para nós agirmos como Ele, louvado seja Deus, para o coração não ficar marimbundo. Assim Deus fez com Moisés, irmão. O homem que esteve face a face com Deus, mas um dia ele endureceu o seu coração, e Deus precisou limpar, tirar aquilo que estava atingindo ele, para ser um homem representante de Deus, louvado seja Deus. E eu e você, algumas vezes, necessita desse trabalhar do Espírito, dessa mudança, dessa metamorfose. É uma transformação que somente Ele pode fazer na minha vida. Ele já fez e fará dias após dia, pois a Bíblia diz, está dizendo aqui, que esse homem interior, que é Jesus, que habita em nós, contudo se renova dias após dia, louvado seja Deus. Amanhã nós tentamos pelo Espírito ser melhor do que hoje. E aí Paulo vai por tudo, porque as nossas leve e momentâneas tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito, muito excelente, louvado seja Deus. Então, irmão, essas atribulações que você passa por Cristo aqui, produz para você um peso eterno de glória, louvado seja Deus. Há um peso de ser um representante de Cristo aqui na terra, louvado seja Deus. Essas atribulações que porventura eu passo, pois em alguns momentos é um teste do Espírito para nos moldar para essa tão grande obra que Ele nos alistou. Paulo escreve ao seu filho amado Timóteo na fé, que ele tenha ânimo, porque aquele que o alistou para a guerra, para agradar aquele que o alistou para a guerra, que é Jesus, louvado seja Deus. Que às vezes nós entramos no sentimento humano e esquecemos que há alguém trabalhando na minha vida e na sua vida para produzir para nós esse eterno peso de glória na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, se alguém porventura vinha tentar tirar tua paz, esse ajudador, que é o Espírito Santo, que naquele momento você se angustia, fica abatido por alguém falar algo que você naquele momento não esperava, mas aquela tribulação que você está passando naquele momento, quando você se humilha diante de Deus, diz as Escrituras, que aquele que se humilha diante de Deus, por ele será exaltado, louvado seja Deus. Deus em algum momento, irmão, Ele vai lhe exaltar. Alguém lhe calunia,
com o passar do dia, o Espírito Santo trabalhando na vida daquele que lhe caluniou, daquele que lhe apontou como falha, ele usa alguém para, em algum momento, lhe honrar. Louvado seja Deus. Quem já passou por esse momento aí, irmão? Aí que a mão assim, por favor. Louvado seja Deus. Pois é, irmão. Isso é o Deus que eu sirvo e que vocês servem. Louvado seja Deus. Ele não é um Deus de vingança, mas é um Deus que Ele é justo e é verdadeiro. Ele se compraza com o sentimento daqueles contritos de coração, aqueles que estão com o coração renovado, com a mente de Deus, com a mente de Cristo, para passar por aquela tribulação e não desonrar o seu nome. Louvado seja Deus. Então ele entra com providência na sua vida e na minha vida, transformando essa tribulação em um grande peso de glória. Louvado seja Deus. Quem já, irmão, não passou por esse momento e o Senhor nos honrou para a glória do seu santo e eterno nome. Louvado seja Deus. É preciso nós se humilhar diante da presença de Deus, pois há um versículo que é mal interpretado na Sagrada Escritura, que as pessoas dizem que os humilhados serão exaltados. Muitos têm esse conceito na sua mente, que alguém, quando é humilhado, vai ser por Deus exaltado. Mas a Sagrada Escritura, ela nos ensina que é o contrário, que aquele que se humilha diante de uma situação como essa, Deus nos honrará, nos exaltará. Louvado seja Deus. Então Paulo diz que essas atribulações produzem em nós um eterno peso de glória muito excelente. Louvado seja Deus. Então as coisas de Deus, irmão, é algo com excelência, é algo que Ele faz na minha vida e faz na sua vida, para ver que Ele é Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Deus, Ele é justo, irmão. Ele não deixa passar despercebido para com aquele que nos atinge, nos aflige. Ele, em um momento oportuno, Ele vai honrar a minha vida e a sua vida, por amor a Cristo, pois é Ele quem fez isso na cruz do Calvário, e fará hoje na pessoa do Espírito Santo, trabalhando no nosso homem exterior, que Ele nos renova esse interior, para transbordar a glória de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, quando alguém lhe humilhar, não revide, não vá atrás de querer se justificar, apenas clame ao Deus eterno, imortal, pois Ele está contemplando as suas lágrimas de humilhação, e no momento oportuno vai lhe dar honra em dobro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus zeloso, que olha para a minha vida. Aí Paulo, ele dá essa orientação nesse desfecho no versículo 18, ele fala: não atentando nós para as coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais. Aqui, tudo que nós estamos contemplando aqui, o carro que você tem, a casa boa que Deus lhe deu, não é sua, e sim está emprestado. Logo mais o dono, que é Deus, vai nos recolher, seja no arrebatamento, seja antes ou depois, ou no arrebatamento, mas logo Ele nos recolherá para morar
nas mansões celestiais, louvado seja Deus, que é as coisas que não se vê. Ninguém nunca viu como é que é o céu. A Bíblia ela até narra. Paulo ele teve essa visão de como era o céu. João descreveu como era, mas ir lá, ninguém teve esse privilégio de ir e voltar, porque a Bíblia diz que ao homem é cabido uma vez só morrer, e depois da morte segue o juízo final. Então eu e você temos que ter cuidado com o que fazemos hoje nesse corpo, louvado seja Deus, pois um dia nós iremos pagar o preço do que nós fazemos aqui hoje, nessa matéria, nesse corpo. Pois quando partimos, não há outro recurso. Se você não tiver aceitado Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, segue-se o juízo final. Não tem mais como fazer nada além do que você fez em vida, louvado seja Deus. Então, irmão, por isso que Paulo ele tinha esse cuidado, esse zelo de orientar os irmãos para eles se atentar com as coisas que ele não se via, que é as coisas celestiais, louvado seja Deus. Não ficar preso nessas coisas que se vê aqui no mundo. Aqui são passageiras, mas são temporais, é algo que vai passar. Mas as que não se vê são eternas, louvado seja Deus. A salvação da minha vida, da minha alma e da sua alma, irmão, ela é eterna, louvado seja Deus. Começa aqui na terra e termina lá no céu, louvado seja Deus. Então, Paulo diz que nós um dia iremos prestar conta do que nós fizemos aqui na terra, nesse corpo, louvado seja Deus. Então, seja bom ou mal, mas nós iremos prestar conta. Os crentes no tribunal de Cristo, e aqueles que morreram sem Cristo no juízo final, louvado seja Deus. Então, irmão, é necessário a mente do homem e da mulher estar voltada às Sagradas Escrituras, pois as coisas que nós vemos aqui é temporal, vai se passar, mas as coisas celestiais são eternas, louvado seja Deus. Por isso que Paulo diz que essas momentâneas tribulações produz para nós um peso eterno de glória, louvado seja Deus. Não se atente com o que nós estamos vivendo aqui, seja momento difícil, seja momento de alegria, mas tudo vai passar, louvado seja Deus. Nada aqui na terra é eterno. Você vê que em nenhum momento o que você está passando, seja uma doença, seja um momento financeiro, nada é para sempre. Nossa vida está em uma constância, em mudança. Então Deus ele trabalha, irmão, para aquele momento que você está passando por aquele momento difícil, Ele vai nos honrar, louvado seja Deus, se assim nós não desfalecemos. É isso que o apóstolo Paulo estava comunicando de uma prisão, um homem preso, mas com todo o vigor de Deus, com todo o amor em Cristo, não desfalecia. Ele estava com a sua fé em alta, porque o olhar dele era um olhar vertical, olhar do céu, olhar para as coisas da eternidade, louvado seja Deus. Aquilo que nós construímos vai um dia ficar, mas nós iremos partir em Cristo, com Cristo, para as coisas que não se vê, que são as coisas eternas, louvado seja Deus. Então, Paulo ele teve esse conceito, faz essa visão, nesse desfecho, nesse capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, para os irmãos
não desfalecer, porque ele estava também passando por um momento difícil. E assim é a minha vida e a sua vida, irmão. Também nós passamos por um momento difícil, seja qual for, né? Pessoas que passam por um momento difícil em casamento, no trabalho, pessoas que estão em busca de um novo relacionamento, pessoas que estão em busca de ter um novo filho. Então isso é um momento que nos deixa aflito, mas em nenhum momento nós podemos desfalecer, porque Deus, Ele tem todo o poder e tudo está sob o seu controle, pois a vida pertence a Ele. Toda a finança, toda a riqueza está nele, louvado seja Deus, pois é dele que Ele distribui esses atributos do amor, esse amor infinito dele. Ele que é um atributo de Deus, Ele transforma e transfere para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Nós também nos amar o nosso próximo, louvado seja Deus. Por mais que seja estranho alguém fazer algo para nos atingir, nós amarmos. Quando nós fazemos isso, diz a Sagrada Escritura, que o céu se abre ao nosso favor, louvado seja Deus. É isso que Paulo está dizendo. Em alguns momentos nós podemos ser angustiados, né? Mas não desfalecemos, pois nós devemos prosseguirmos e não desanimarmos, pois nós estamos do lado daquele que é general de guerra e que nunca perdeu e nem perderá uma batalha, louvado seja Deus. Da eternidade, da construção do povo, todas as gerações passaram por um momento difícil, mas o povo de Deus, Deus sempre honrava a fé daqueles que o buscavam e vivia em obediência à tua palavra, louvado seja Deus. Então, irmão, foi essa reflexão que o Espírito Santo propôs em meu coração, para que assim nós nessa noite estivesse juntamente refletindo que essa tribulação porventura que possa vir para a minha vida e para a sua vida, produz para vós um peso eterno de glória, louvado seja Deus. Diga graças a Deus, louvado seja Deus. Aplauda Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus.